Muito bem, mensagem show. Quero falar uma coisa a vocês. Eu realmente era uma celebridade antes de falar uma coisa política aos Estados Unidos. Era uma celebridade que era uma encarnação, que admitiu um espírito quando criança, quando bebê. Que também era uma celebridade no meio do futebol, no meio de cinema, porque eu fazia roteiros. Eu fazia roteiros e também ajudava a Seleção Brasileira, ajudava futebol e cinema. Era essa a minha praia. Muito bem, nisso eu comecei a me politizar devido a um site chamado Shalom Israel. Comecei a me sensibilizar por Israel, pensei em ser um Messias, comecei a me sensibilizar por uma coisa política e eu colocava o político no poder da minha terra para ter proteção, que eu fui invadido com 5 anos e sempre tinha proteção. E tentava falar com Dilma, eu tentava falar uma coisa política ao meu povo, mas nos Estados Unidos foi quando eu descobri que pessoas eram maçons. Descobri realmente sobre maçonaria, sobre uma sociedade secreta e resolvi tentar mudar aquela história daquele país. Porque aquele país era muito querido por mim. Eu admirava muito aquela terra. Quando eu admirava, eu não queria ver coisa mais naquela terra. E eu admirava muitos americanos. Tinha uma sintonia muito grande por eles. Mas quando isso aconteceu, eu descobri uma Rússia, uma Israel, um mundo, uma política. Quando eu descobri essa política, o mundo estava numa guerra fria. Os Estados Unidos estavam contra a Rússia e Israel. Eu, como na minha terra, fui um Messias, me sacrifiquei, mas era uma celebridade desse tipo que eu falei. Quando me sacrifiquei, pensei que haveria uma coisa de anticristo, de uma guerra com o anticristo. Tentei formular uma profecia de 82 povos para ser uma resistência cristã e para aqueles países o anticristo não reinar. Nisso é toda a minha coisa política. Tentei colocar um presidente nos Estados Unidos em prol da minha profecia para realmente tirar qualquer tipo de anticristo, qualquer tipo de força das trevas no poder. Até descobri que era uma parte dessa força das trevas, a minha meta era fazer isso. Pensava que tinha espírito de um profeta e poderia abrogar parte do Apocalipse para que nos Estados Unidos, na Europa, isso não viesse a acontecer. Muito bem. Essa é uma parte política. Profecia e 82 países. Essa é a profecia de 82 países chamada de Mundo Celestial. E eles eram chamados de Mundo Celestial. Eles eram chamados de Mundo Celestial para serem nações separadas em prol de uma eminência. Essa eminência era eu, o Messias. E em prol de uma nova ordem. Esse livro, Pequenos Ouros, está no site do blog, mas é um livro que fala que esses 32 países são Israel, bom para outro mundo, chamado Mundo Celestial. A coisa política do Mundo Celestial dos 32 países é como o Deus dos judeus com Israel, mas com um pacto com os 82 países, com coisa política, militar religiosa, contra o anticristo, o Líbia, uma coisa que é a nova ordem do anticristo. Deste modo, eu tentei colocar um político no poder para ele começar a minha profecia se validar forças, se começar de vez.
e uma coisa messiânica acontecer. Quando eu coloquei o político no poder, parece que você agiu. Ele seria meu político para representar da profecia. Quando ele realmente foi eleito, a coisa messiânica aconteceu. Quando aconteceu, foi uma coisa política messiânica, que falava de deuses, que falava tão político, como se fosse o Estado de Israel político, teológico. Aí toda a política começou quando eu coloquei um presidente no poder nos Estados Unidos. Quando terminou, quando eu estou com alguém, eu estou com alguém. Essa pessoa tem um cargo-chefe. Essa pessoa tem uma índole. Tem um tipo de diálogo. Quando o limite era ele começar ou ele terminar. Ele está no poder ou não está no poder. Simples o seguinte: se os dois lados se unissem e apertassem a mão e dissessem assim, um novo tempo e um mundo social, seria um paradoxo, não teria fim a coisa política. Mas quando um lado, eu escolhi um lado, saiu do poder paradoxalmente, numa coisa divina, espiritual, numa força que me inibe, fez uma coisa, disse uma coisa, que é só ele, só esse tempo acabou. Por isso, a coisa política acabou. Mas política como Israel, pois uma coisa de Israel, politicamente, era uma coisa espiritual, mas era uma coisa teológica, política para aquele povo. Um povo primitivo, que uma religião, um espiritismo, era uma política muito drástica, que exalava um tom político até do Ocidente, e um tom mais abrangente. Essa é a minha palavra de vocês.